Seja muito bem-vindo ao podcast Na Saúde e na Doença. Meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, cirurgião vascular e hoje a gente vai falar de você aí que tem aquele suor exagerado, pingando mesmo naquele dia friozinho. Será que isso é hiperidrose? Para isso, especialista essa área do cirurgião torácico, Dr. Rodrigo Sabião. Rodrigão, obrigado Tudo demais bem? pela sua presença, cara. Imagina, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, Rafa. Pô, só para situar vocês aí, o Rodrigo é um cara que eu dou plantão junto, é meu chefe de trabalho aí Aham. também, ele que manda em mim, e é um cara fantástico, muito tempo nessa área, né, Rodrigo, da cirurgia do tórax aí. Bastante. Me formei em cirurgia geral em 2005, depois eu fui para torácica, me formei em 2009, depois doutorado, etc. Já estou bastante tempo aí. Maravilha. Agora, a dúvida é, a gente tá falando de suor em excesso, aquela pessoa que tem aquela pizzazinha debaixo do braço, que incomoda Aham. muito. O que causa isso? Quais são as possíveis causas? Bom, vamos lá. Bom, primeiro, de novo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Hiperidrose é uma área que a gente precisa. Eu sempre converso com os meus pacientes nesse sentido, que a gente precisa classificar para poder dar um nome para aquilo que ele tem. Hiperidrose em si é um suor exagerado, como você disse, é um excesso de sudorese, mas que para nós classificarmos, a gente precisa saber a localização. Por exemplo, um paciente que fala, olha, eu faço exercício, eu tenho muito suor, eu suo demais. Isso aí pode ser uma sudorese fisiológica. Ele está fazendo exercício, o corpo dele sobe a temperatura e ele vai ter uma sudorese fisiológica. Ou seja, tem aquela pessoa que vai suar um pouco mais, aquela que vai suar menos. Exato. Se ele for comparar, às vezes é normal, mas é o normal dele. Exato, exatamente isso. Tá. A hiperidrose por si, por definição, é uma hiperidrose localizada, geralmente, na maioria das vezes, palma da mão, planta do pé e axila. Também tem a hiperidrose crâniofacial, etc., mas axilas, palmas da mão e plantas dos pés são as principais queixas no consultório. Certo. E essas localizações, essa hiperidrose localizada, ela deixa de ser fisiológica a partir do momento que limita a vida daquela pessoa. Então a gente recebe pacientes, por exemplo, crianças que não conseguem fazer prova porque a caneta escorrega, ou aquele paciente que vai em alguma reunião ou vai ter algum encontro de negócio, etc., e vai dar a mão para o cliente e a mão está toda suada, toda molhada. Aquelas marcas, como você falou, as famosas pizzas, né, embaixo do braço. Então, isso aí, e na maioria das vezes, isso não tem muita relação com temperatura. Por isso que a tal hiperidrose, que é regulada lá no nosso cérebro, lá naquele local lá chamado hipotálamo. Certo. É o hipotálamo que faz essa regulação de temperatura. E essas pessoas que têm essa conformação, que pode ser de origem, muita gente pergunta, mas isso é genético? Pode sim ter origem hereditária, inclusive isso entra no rol de critérios diagnósticos. Certo. Tem essa hiperidrose a mais, essa sudorese a mais localizada. Tá, mas eu tô lá, cheguei lá no meu trabalho e tal, sempre tô mais suando que os meus colegas, principalmente debaixo do braço e tal. Isso já caracteriza a hiperidrose, o ar-condicionado ligado e tal, ou pode não ser também? Às vezes obesidade, outros fatores também. Pode não ser. A história, a hiperidrose, a história clínica é muito importante. Muito importante. Sim, como é que é a característica dessa história, então? Vamos lá. A história clínica da hiperidrose, geralmente isso começa entre os 15 e 25 anos. Tem aí uma temporalidade que a gente usa como critério diagnóstico também, que são 6 meses. Então, aquele paciente que chega pra gente e fala, olha, comecei com isso porque eu fiquei muito nervoso na semana passada. Vamos com calma, a gente espera um pouquinho e a gente vai tentando entender o que está acontecendo. Além desses 6 meses, a gente usa outros critérios, que são outros 6 critérios, que dentre esses 6 critérios nós temos que ter pelo menos 2. Tá bom. Vamos lá. Quais são? Localização, nós temos que ter sudorese igual em ambos os lados. Então, se o paciente sua demais numa mão, ele vai suar demais na outra mão também. Então se tem essa simetria. Simetria, isso. Simetria. História familiar.
Geralmente esse paciente tem histórico familiar também. O paciente, isso está incomodando a vida dele, está interferindo em alguma coisa na qualidade de vida dele. Certo. O paciente não tem essa hiperidrose durante o sono. Durante o sono, Deitou, fica de boa mesmo, se dormiu, cobrindo normal, que nem todo mundo. exato. Ele não vai ter essa sudorese em palma da mão, planta do pé, etc. História familiar a gente já falou. E entram nesses critérios. Tem esses critérios diagnósticos que a gente somando com essa história clínica de 6 meses, iniciar antes dos 25 também. Desculpa, eu tinha esquecido desse. Iniciar antes dos 25. Se esses critérios você tiver pelo menos 2 associado a uma história de mais de 6 meses, a gente pode dizer que isso provavelmente é uma hiperidrose primária. É uma conformação lá do nosso hipotálamo que está fazendo esse paciente suar mais. Então você está falando primário na medicina é aquilo que não tem uma explicação necessariamente clara e evidente ali. É algo que não tem uma causa específica, vamos dizer assim. Exato. Esse é o termo certo. Se você hoje falar em hiperidrose como doença, algumas escolas falam como doença, porque interfere na saúde do paciente no sentido amplo da coisa, por conta da qualidade de vida, etc. Sim, prejudica. Prejudica saúde mental a qualidade, que seja. Também bastante. Outras não, outras dizem que isso aí é uma conformação do organismo daquela pessoa. Porque a hiperidrose primária, que é essa que a gente está conversando, que é essa sudorese em axila, mão e pé, ela é pelo sistema parasimpático, que a gente chama, que é a reação luta-fuga. Isso aí, no consultório, nós costumamos dizer para os nossos pacientes e fazer uma analogia com o gato. O gato, quando ele se assusta, ele vai eriçar pelo, ele vai mostrar unha, ele vai mostrar o dente para você, ele vai tentar te morder. O ser humano não, a gente sua. Reflexo automático. É um reflexo. É um reflexo parasimpático. E a gente vai suar. Então, geralmente, tem muito a ver quando o paciente conversa com a gente, que ele entra nesses critérios diagnósticos, ele conta pra gente, quando eu vou fazer uma reunião, eu não consigo usar roupa escura, por exemplo, roupa que marca, porque eu fico muito suado, ou eu não consigo posso pegar um papel. Não posso pegar um papel, não posso dar mão pro meu cliente, porque tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o nervosismo também. Tá, mas aí você falou que dá na mão, no pé, na axila e pode dar na região de face e tudo mais. Mas é normal dar em todos os lugares ou é mais comum dar só nas mãos, só nos pés? Ou... Muito relativo, isso aí varia muito de paciente para paciente. A gente pode ter um paciente que tem, mesmo tendo em todos os lugares, essa hiperidrose localizada, que é o paciente que tem em tudo. Sim. Ou existem pacientes que só tem na mão, por exemplo, e não tem queixa em outro lugar. Isso varia muito, isso não é uma regra, não tem uma regra específica para isso, não. Tá, você falou que aparece aí precoce, jovem, né? 15, 25 anos, pouco ali no início da puberdade e tal. Tem alguma relação hormonal? Isso não tem? Não necessariamente, e também atualmente não tem uma relação muito certa em relação à porcentagem da população. Porque se a gente for pegar estudos mundiais, gira em torno de 1 a 5. Então a média aí entre os países fica em torno de 3. No Brasil, os poucos trabalhos que tem relacionado à demografia de doença fala já aqui no país em torno de 10. Mas aí a gente tem o viés aqui do calor, né? Tá. Então, mas 10 o que você está falando? 10%. 10% da população. Desculpa, 10% da população. Então aqui fica um pouquinho maior do que o que a gente tem de literatura mundial, mas provavelmente por conta desse viés aí de calor, etc. Temperatura. Mas então você está falando que cerca aí, vamos dizer, uns 3 a 5% da população mundial tem. Sim. Bastante até, não sabia que era tão alta assim. Bastante, é bastante. E o mais interessante é que assim, a gente só sabe desse número, só descobre, entre aspas, esse número em trabalho. Porque na maioria dos casos, os pacientes acham que isso é, entre aspas, normal e não procura auxílio médico. Então, essa de não procurar auxílio médico é uma condição muito subdiagnosticada também. Por isso que a gente tem esse número, mas o número é muito discrepante em relação à procura por ajuda. Pode ser até maior o número, por não ser uma doença, para não dar tanta limitação. Pode. A pessoa fala, eu sou assim mesmo e paciência. Exato. Tanto que
os números falam por si. A discrepância é grande até entre os trabalhos. Tem trabalho que fala em 30%, tem trabalho que fala em 40% da população que tem e não foi procurar ajuda, e tem trabalho que fala em mais de 60%. Então, para a gente falar em número, demografia de doença, a gente fica muito na corda bamba, porque é uma coisa muito discrepante, é uma coisa que a gente não tem leva um para o fechamento. hospital, Exato, não leva o exatamente. paciente para um caso mais agudo. Exato. Porém, aí eu queria saber, você falou dos fatores primários, né? Que Sim. assim, é uma causa muito clara, às vezes é uma questão hereditária. Uhum. Mas de causas secundárias, o que eu posso ter de estímulo da hiperidrose? A hiperidrose secundária, ela tem alguns componentes, principalmente o componente de saúde mesmo, de doença. Algumas doenças fazem muita sudorese, desde doenças infecciosas, por exemplo, tuberculose, alguma coisa nesse sentido, até doenças, principalmente as linfoproliferativas, linfomas, etc. E a segunda coisa que causa bastante hiperidrose secundária são medicações. Algumas medicações podem causar bastante hiperidrose secundária. Então, o paciente começa a tomar aquele determinado remédio, geralmente alguns remédios que aumentam o metabolismo, começa a suar bastante, opa, estou com hiperidrose. Também não é bem assim. Tem uma causa clara. Exato. Alimentos também podem causar, que a gente estava conversando aqui agora há pouquinho. Eu fiquei curiosíssimo. Eu preciso saber o que eu não posso comer para ficar com menos pizza no sovaco. Mas aí é tudo, né? É que a gente estava conversando também. Os alimentos, cafeína, etc., também aumentam esse metabolismo, também aumentam a taxa de metabolismo. Pimentas, alimentos picantes também fazem aumentar a sudorese, mas como um todo. Não é aquela sudorese especificamente na palma da mão, da hiperidrose. E doenças metabólicas também, como o hipertireoidismo, etc. Também fazem aumentar a sudorese. Tá, mas se a pessoa tem hiperidrose e eu saio com essa pessoa, eu vou comer uma pimenta, ela vai comer uma pimenta, ou bebida alcoólica também, alguma coisa assim, eu vou ter uma sudorese, mas a dele tende a ser, além da própria hiperidrose, ainda aumentar muito mais, é isso? Geralmente sim. Geralmente sim. A pancada é maior, então. Né? Geralmente não tem sim. como fugir. Então, mexicano tá proibido. Né? Pelo menos o tradicional aí. Vai ter que não pedir o sem pimenta aí. Em relação à idade, você falou até os 25 anos, mas isso pode aparecer depois também? Aquela pessoa que vai ter lá com 30, 40, 50 anos? Pode, mas é mais difícil acontecer. Tanto que na sociedade de hiperidrose entra o máximo de 25 anos para início de sintomas para você ter um critério diagnóstico. Depois dos 25 pode ter? Pode. É mais raro e geralmente é mais ligado à hiperidrose secundária. Alguma causa secundária aí que surgiu e aí começou a suar demais. Entendi. E aquela dúvida clássica. Homens ou mulheres? Quais que tem mais? Ou alguma raça, etnia, alguma coisa assim? Atualmente se fala em 40% de homens, 60% nas mulheres. Se você falou que não procura um médico, deve ser uns 90% homem e 10% mulher, na verdade. Sim, a gente é mais complicado para procurar médico. A gente aceita a pizza com mais facilidade. Exato. Mas se diz aí em torno de 40% homens, 60% mulheres. Em relação à etnia, na teoria, os asiáticos têm uma tendência maior a ter hiperidrose. Mas se nós formos pegar os números atuais, está tudo muito equiparado. Então, certo. A gente aqui no Brasil, como também a gente é muito miscigenado, a gente está todo mundo no mesmo barco. Exato. E você falou que aparece cedo, né? 25 anos, até 25, mas pode desaparecer sozinho também hiperidrose? E parar esse estímulo neurológico aí simpático? Pode, difícil acontecer, mas pode. Qual que é a teoria por trás disso? Qual que é a teoria que se diz que hiperidrose pode sumir depois dos 25 anos? A teoria fala que depois dos 25 anos você perde muito aquela tensão da adolescência, aquele nervosismo do adolescente,
aquele estímulo que você tem o tempo todo ali da adolescência, etc., As puberdade, as mudanças. mudanças da puberdade, etc., isso diminui. E aí a teoria diz que pode diminuir sim. E o próprio metabolismo com o avançar da idade, às vezes, também diminui um pouco. Não sei se Também. influencia, mas eu Também, o tô. metabolismo influencia pouco, influencia mais na secundária, mas pode influenciar também. Entendi. E não sumindo sozinha, aquela pessoa que tem aquela secundária, ela tomando um remédio, tá? Ela parou o remédio, geralmente cessa aquilo. Sim, a secundária, o tratamento da hiperidrose secundária é o tratamento da causa. Então aí a gente vai tratar a doença que está causando aquilo, ou vai mudar a medicação que está causando aquilo, e assim por diante. É o tratamento da causa da hiperidrose. Tá? E a hiperidrose também, ela pode ser essa evolução, esse suor excessivo e aumentando com o tempo também acontecer o contrário, em vez de melhorar, piorar com o passar do tempo, ou não é o habitual também? Não, geralmente não é o habitual. O que acontece com o decorrer do tempo aí, na verdade, são duas coisas. Ou o paciente acha que aquilo é normal, que aquilo é natural e ok, Tolerância, sim. e é aí que a gente entra naquele assunto anterior que não é, nem vou procurar, não vou procurar o médico, ou aquilo realmente começa a influenciar negativamente na rotina dele, na qualidade de vida dele, e ele vai procurar o tratamento. Certo. E outro item importante, eu tenho como prevenir, sabendo que familiar tem, mesmo que seja essa primária, eu tenho como prevenir ou evoluir para a hiperidrose, algo do tipo, ou não é impossível? Infelizmente não, porque a hiperidrose ela tem cunho genético, tem cunho hereditário, e como a gente conversou no começo do nosso papo, é, é um tipo de doença que é uma conformação daquela pessoa. É o que o hipotálamo dela entende como correto fazer. Então não tem como prevenir isso. O manual já está escrito daquela O pessoa, manual não está tem como escrito. mexer muita O manual coisa, do proprietário já está lá. já está lá. Outra coisa, Rodrigo, porque a hiperidrose dá muito suor. A gente está muito acostumado, quando a gente fala de axila, masculina ou feminina, daquela questão do mau odor e tudo mais. Isso pode acontecer, esse cheiro forte também. Pode sim. O cheiro forte a gente chama de bromidrose. A bromidrose, ela vem associada ou não à hiperidrose. Então causa um pouco de confusão, porque o pessoal fala: ah, não, eu tenho muito mau cheiro na axila, eu vou tratar a hiperidrose para resolver os dois problemas de uma vez. Pode acontecer? Pode, porque a bromidrose é quando você tem muita bactéria ali perto das glândulas, etc., que consomem aquele suor, entre aspas, e faz um mau cheiro. Só que você, para tratar a bromidrose, você pode tratar ou a causa dela, que é o suor, ou você pode tratar a bactéria. Então, geralmente, quando tem muito pouca sudorese, mas com bromidrose, com mau cheiro, a gente costuma tratar a bactéria. É mais fácil. É mais fácil. A gente trata geralmente com algum tipo de sabonete com bactericida ou alguma coisa nesse sentido, para a gente tirar aquelas bactérias daí. Então, são duas coisas que podem andar juntas, mas são separadas. Tenho duas outras perguntas aí também falando dessa questão de até uma de bactéria, só que indo para o lado dos fungos. Essa pessoa que tem essa hiperidrose, esse suor excessivo, facilita, principalmente no pé, eu imagino, ali fazer aquelas pé de atleta, aquelas infecções fúngicas? Sim, sim. São complicações frequentes da hiperidrose. Nas mãos é mais difícil, porque geralmente a pessoa, sempre que tem hiperidrose, ela está secando em algum lugar, né? Para conseguir pegar uma caneta, etc., um papel na mão. Na axila, pode ter sim, desde infecção localizada por fungo até infecção por bactéria. Nós temos infecção de glândula com alguns Aqueles pontinhos de furúnculos, pus, abscessos. furúnculos, abscessos. Nós temos tudo isso aí na axila, a gente pode ter isso aí na axila. E no pé, tudo isso aí que você falou, desde rachaduras até fungos entre os dedos, etc., por conta da umidade constante ali, né? E aí no pé, qual a sugestão que você dá geralmente para os seus pacientes, assim, para evitar? A pessoa tem hiperidrose, ainda está no início do tratamento, o que que é? Meia adequada, talco, o que que dá para fazer? Geralmente, na maioria das vezes, meia adequada, tentar deixar o pé o mais seco possível. Sempre que possível, usar sapatos abertos para ajudar a arejar, etc. O uso de alguns sabonetes também, com bactericida, etc., ajuda bastante também aí no decorrer do tempo.
e cuidados locais, basicamente. Perfeito. Agora eu vou te dar uma apertada aqui. A Diga. gente não combina, mas eu vou fazer uma pergunta. Diga. Você falou é a influência do sistema simpático neurológico, Sim. a hiperidrose. Sim. O paciente diabético é aquele paciente geralmente que evolui com lesão do sistema simpático, diminui essa função. Tanto que o paciente do pé diabético geralmente é um pé seco. Uhum. Então, esse paciente diabético, ele pode melhorar da hiperidrose no pé, nesse caso? Pode. Porque se você tiver alguma diminuição de estímulo nervoso simpático para aquele determinado órgão, ele pode. Então você, como cirurgião vascular, provavelmente você já deve pegar aí alguns pacientes com lesão, só que não tem sudorese no pé. Não tem, não tem. Então, São pés secos, né? pode, porque se isso acontecer, e aí de novo, hiperidrose é um leque gigantesco. Você pode ter um monte de coisa e ao mesmo tempo não ter um monte de coisa no mesmo paciente. Então, se você tem um paciente com diabetes que tem lesão neurológica relacionada ao sistema simpático, sim, você pode ter uma melhora. Isso já é um spoiler para o tratamento, já? Ter diabetes? Não ter diabetes, o simpático, não me vem me apertar. O simpático. A região simpática. Eu sei que a gente vai chegar perto disso, pô. Você me matou agora, não é diabetes, meu. Outro fator muito comum na nossa vida, você falou até da adolescência, esse período de estresse, de mudança e tal. Quando a pessoa é mais ansiosa, mais estressada, eu sei que a sudorese por si só aumenta, né? Você vai fazer uma apresentação e tal. A hiperidrose também acompanha esse raciocínio. Sim, sim. Tem esse. Tanto que tem o componente. Tem o componente de luta-fuga que é do próprio sistema simpático. Taquicardia, aumento de respiração, o paciente ficou ofegante, etc. E sua. Ele vai ter também isso aí. E é uma queixa comum isso aí do paciente, esse momento de estresse, paciente ansioso? Sim, e no momento da consulta, a gente sempre pergunta se tem relação. Porque o fato de ter relação também muda muito a questão da qualidade de vida do paciente. Muda até, imagina, até o tratamento. Você diminuir o estresse dessa pessoa e tudo mais, Exato. uma forma de aliviar os sintomas. Exato. Os pacientes que melhoram da hiperidrose ou a hiperidrose some com a idade é justamente por causa disso, como a gente falou agora há pouco. Cara, e a vida dessa pessoa? Eu estou imaginando aqui que muito tempo atrás eu fui na academia. Essa pessoa vai lá sentar no aparelho, tudo, um suor absurdo, mão, molha tudo. Tem muito do pessoal que chega assim falando, cara. Às vezes vai pegar uma barra, escorrega na mão. É desse nível esse suor? E a ponto de, nos últimos trabalhos brasileiros, os 3 principais fatores que influenciaram na piora foi calor. Por isso que eu disse para você que aqui no Brasil a gente tem esse viés de porcentagem populacional, exercício físico e estresse. Foram os 3 principais aí de aumento de queixas relacionadas à hiperidrose. Então, se você ficar relaxadinho no ar-condicionado e sem fazer atividade física... Melhor, é só não se estressar. Só não se estressar. Porque se você se estressa, você vai suar na mão, vai suar no pé e vai suar na axila. Estresse, pô, aí complicou. Exatamente. Vou ter que escolher qual que você vai. E o uso de tratamentos tópicos. Estou pensando muito na axila hoje, né? Que deve ser uma das que incomoda muito também, daquela pessoa que durante o dia está ali pingando. Sprays, né? Desodorantes, tudo isso. Tem algum próprio para hiperidrose? Tem algum que funcione melhor? Tem vários que funcionam bem, porque todos eles, na verdade, os que eles falam que funcionam mais ou menos é a porcentagem de alumínio que é colocada ali. O tratamento tópico, na verdade, a gente não pode nem chamar de tratamento, né? O tratamento paliativo tópico, que é com esse tipo de desodorante, etc., a função deles é literalmente tapar a glândula. Então ele vai lá, ele vai entupir a glândula. A glândula vai estar funcionando normalmente, você vai ter essa fabricação de suor, mas o suor não vai exteriorizar pela glândula porque ela está fechada. Entendi. Então, existe o tratamento paliativo tópico, sim, ajuda bastante, só que depende muito do paciente, porque existem pacientes que não toleram, ou por alergia às substâncias que tem no desodorante,
ou porque o fato da glândula estar entupida e ainda continuar fazendo suor, causa o que a gente disse também, causa infecção local. É o que eu tava pensando, porque você tapar uma glândula ali, você gera às vezes até um processo inflamatório. O processo Exato. inflamatório facilita a infecção. Pode acontecer. Porque uma das preocupações, até puxando um assunto junto aqui, é o uso daqueles desodorantes roll-on, né? Que é um dos mais comuns de infecção. Imagino que seja porque tapa também, e além de que, se pega a bactéria ali, você passa de novo, a bactéria tá ali. Exatamente. Então, o roll-on não é uma boa ideia, menos ainda para esse caso. Exato, por conta do contato. Contato seguido ali no mesmo lugar. É exatamente esse raciocínio. Perfeito. Olha, tô ficando bom nisso aí. E existe algum creme para parte de mão, algum cuidado na mão, algum pó, alguma coisa que a pessoa passe na mão que faça algo parecido? Existe, mas é o mesmo princípio ativo. É o mesmo raciocínio. Tanto na mão quanto para o pé, o uso desses cremes, etc., é basicamente o mesmo princípio, a mesma ideia, a mesma forma de atuar, vamos dizer assim. E também traz os mesmos problemas, mesma coisa. Até agora eu falei miseravelmente nos tratamentos. Então, eu desisti. Eu quero que você fale para mim, que dê a lista aí dos tratamentos que existem e depois a gente dá uma destrinchada neles aí para a gente chegar para trazer uma luz aí nesse tratamento da hiperidrose. Tá. Hiperidrose é aquilo que eu falei para você, a gente precisa classificar para tratar, e uma coisa que a gente sempre deixa assim o paciente muito tranquilo em relação a isso é que toda hiperidrose tem tratamento. Se a gente falar assim, não, você está falando em cura? Não, mesmo porque é aquilo que a gente comentou, é uma conformação do paciente, mas nós temos várias formas de tratar. Temos os tratamentos localizados, que um deles é o tratamento que não é tratamento, na verdade, é um paliativo, que é o uso de cremes, etc, etc, etc. Temos o outro, aí é tratamento localizado, que é o Botox. Boa. Tem o uso de corrente elétrica, etc., que a gente pode conversar também. Hoje está um pouco em desuso, mas também seria uma opção aí. Isso os tratamentos localizados. Tratamentos medicamentosos, que é o Retemic ou oxibutinina, que é uma medicação de uso diário, e temos o cirúrgico, que é a simpatectomia torácica. Então Certo. nós temos um leque muito grande aí e a gente precisa saber qual paciente para qual tratamento. Tá, a gente falou aí, eu já fiquei curioso mais de um item, a gente falou do desodorante, tratamentos tópicos em geral, esse tratamento aí que é o do choque. Como é que é esse tratamento? Como é que ele funciona? O tratamento ele é feito com uma corrente elétrica, um aparelho que tem, um aparelhinho que tem. Você coloca a água, coloca o pé lá ou a mão, que é a ontoterapia, coloca o pé lá ou a mão, aí é ligado esse aparelhinho, e esse aparelhinho ele é regulado até o paciente falar que está sentindo formigamento, que aquele é o choquezinho leve. O choquezinho leve. E aí são feitas várias sessões de 10 a 20 minutos, e depois dessas sessões você tem melhora, porque entre aspas esse choquinho elétrico é para desligar a glândula. Então você desliga a glândula com essas sessões de 10 a 20 minutos por um período de algumas sessões. Não causa tanto incômodo, é bem tolerado pelo paciente, mas está meio que em desuso porque os resultados são pobres. Volta muito rápido. Volta em um tempo muito curto, não é uma coisa definitiva, vamos dizer assim, e demora bastante, né? Ficar lá 10 a 20 minutos lá a pé, depois 10 a 20 minutos a mão, por algumas sessões, demora um pouquinho mais. E na axila seria até mais difícil, não teria na axila geralmente nem se faz, porque é difícil fazer. Fio e enfiar debaixo do braço. Exato, não tem muito jeito de fazer. Mas esse é foi uma opção mais usada. Mas hoje esse era um tratamento no consultório ou era possível fazer em casa mesmo isso aí? Os dois. Tinham alguns colegas que usavam no consultório e tinha inclusive alguns da internet que o pessoal vendia na internet como o salvador da pátria. Geralmente você mete era 2 caro. fios na tomada, enche uma bacia d'água e põe os fios lá para ver o que dá. Ou umas plaquinhas. Tinha umas plaquinhas também que você não precisava colocar água.
Mas isso meio que caiu em desuso, tanto pelo valor, quanto pelo resultado que não era tão legal assim. Entendi. A iontoterapia, você falou, Sim, sim. iontoterapia, tá bom. Beleza, então não vamos ter que dar choque em ninguém. Vamos para o próximo tratamento. Você falou de algo muito comum, a toxina botulínica, que está para todo Sim. lado aí na parte de harmonizações, estética e tal. Então Uhum. serve também para hiperidrose. Serve. A toxina botulínica, ela é, em termos de resultado, ela é muito boa. Muito boa. A toxina botulínica, ela vai agir lá na glândula, ela vai cortar a transmissão do nervo para a glândula, lá no microscopicamente falando. Ela vai lá desligar a glândula. A toxina botulínica, ela é muito bem indicada em casos localizados, bem localizados. Então, palma da mão, axila, sola do pé. Muito bom, resultado muito bom. Problemas, a gente só falou dos prós. Ótimo, vamos lá. Vamos Problema falar sempre bom. dos contras. Quais são os problemas? Primeiro, é um tratamento doloroso, porque você precisa picar os locais pré-determinados na mão, axila e pé. Então São muitos pontos que você faz na mão. são vários pontos na mão. Existem alguns lugares que fazem um teste para saber aonde são os principais pontos para aquele determinado paciente, que é o teste de iodoamido. Está bem um pouco utilizado hoje, mas em alguns lugares ainda se faz. O iodoamido ele mistura com o suor e ele aparece, é isso? Isso, você faz o teste com iodo, é um teste qualitativo, para você dizer se tem ou não tem e em que lugar que tem. Então você passa o iodo na mão, espera secar, amido, e aí o amido junto com o iodo ele vai reagir com o suor e vai ficar aquela área mais escura. Então naquela área mais escura é feita a aplicação. Hoje a maioria dos lugares não se usa também, porque hoje, como já isso aí já faz um tempinho, já a experiência dos colegas também já está bem maior em relação ao Botox, que também é usado em vários outros lugares, é feito, na maioria das vezes, sem necessidade desse tipo de teste. Então, são feitos os vários pontos de Botox. Então, o problema, além das picadas, é doloroso. Ele começa a agir em torno de 6 semanas, de 1 semana e dura em torno de 6 meses. Então é um tratamento que não é um tratamento definitivo, ele tem um tempo pré-determinado aí para acabar. Certo. E o custo? Mas pode repetir. Pode repetir, Quantas vezes quiser. Exato, você pode repetir quantas vezes quiser. O custo não é um custo tão barato assim, e principalmente dependendo de alguns fatores. Quantas unidades você vai usar, qual o tipo do Botox que você vai usar, na maioria das vezes é toxina botulínica A, mas depende do tipo também, quais os lugares, quantas unidades, então varia muito, só que não é um tratamento tão barato assim. A toxina na mão, unidades, a gente está falando aí em quantos, mais ou menos? Na mão, em torno de 50 a 100. Considerando as duas mãos. Por área, 50 a 100 por área, mãos e pés. E se for crânio facial, no crânio, em torno ali de 100 a 200. Então isso é muito mais do que habitualmente a gente faz em terço superior, que é a toxina botulínica habitual da estética, que você vai falar às vezes numa mulher, você pode fazer 30 e poucos, 40, 50 unidades. Sim, porque são duas áreas, e são áreas que parece que não, mas são áreas grandes. A gente precisa aplicar essas unidades porque a gente tem muita glândula na mão e no pé. Então nós estamos falando aí de um pouquinho mais de unidades quando comparado com tratamentos estéticos, por exemplo. E assim como no tratamento estético, a necessidade do repique, né? da reaplicação do tratamento. Então aí é questão também de ver aí em relação a custos. E esse paciente, porque na face é muito comum a gente ver, e tem estudos e tal, falando às vezes de uma resistência à toxina também, que o próprio organismo, isso aí pode acontecer na mão, imagino também, né? Pode, mas para a hiperidrose é bem menos problemático. Legal, costuma responder bem ao tratamento mesmo com se toxina. fizer várias sessões Sim, adiante. sim.
Tá. E para fazer, eu tô imaginando tomando agulhada, é na palma da mão mesmo. É. Tem anestesia, alguma coisa? Tem algum Tem bloqueio? alguns cremes que nós usamos, que é alguns cremes de lidocaína, xilocaína, etc., de anestésico, que ajuda bastante. Ajuda bastante. Mas mesmo assim ainda é chatinho. Ah, eu imagino, cara, você ia ter que prender minha mão. Porque imagine, na planta do pé, então, nem me imagino quanto deve incomodar. Apesar de que a agulha é bem pequenininha Não, é também, super né? pequenininha, é relativamente tranquilo. Incomoda? Incomoda. Se você me perguntar, incomoda bastante, mas é Tá. factível. Na toxina, eu fiz na mão, eu só tenho na mão, doutor Rodrigo. Eu posso, uma das coisas que eu vi já é hiperidrópica compensatória. Ou seja, eu fazer na mão, melhoro na mão e pode aparecer em outro lugar do corpo? Com toxina botulínica é muito raro. Geralmente isso não acontece. Tá muito raro, tendendo a zero. Porque a hiperidrose compensatória ela é mais é, problemática, ela surge a partir do momento que você, entre aspas, desliga alguma área do corpo, que é o que a gente faz na simpatectomia torácica, por Na exemplo, cirurgia. na cirurgia. Então aí a gente pode ter, mas quando é localizado assim, Não é o tende a comum, zero. tá bom. Não, tende a zero. Tá, toxina, eu queria ficar mais na toxina, acho muito legal, mas vamos lá. Pensando agora nas medicações, você falou da Tá. oxibutinina. Sim. Como é que ela age? Como é que toma essa medicação? Vamos lá. A oxibutinina é uma medicação que a gente prescreve geralmente uma vez por dia, tomado uma vez por dia, só que é uma medicação que ela dá uma margem boa para gente para que nós possamos arrumar aí de acordo com o paciente. Então tem pacientes que tomam de dia, tem pacientes que tomam à noite, tem pacientes que tomam 2, 3 vezes por dia. Isso aí é uma questão de Você vai adaptando. tentarmos ir adaptando ao paciente. A toxina, olha só, fiquei com o A botox na cabeça oxibutinina, o agora. anticolinérgico. O anticolinérgico. Vamos lá. A oxibutinina, ela não chega a desligar a glândula como faz o botox. Ela age também do nervo, só que ela é uma competidora da acetilcolina. Ela compete com a acetilcolina, que é o transmissor que vai para a glândula. Que vai estimular a glândula a funcionar. Exato. Então ela engana a glândula. Ela vai lá e toma o lugar da acetilcolina. E com isso a glândula funciona menos. Também temos os prós e contras. Prós da medicação. Comecei a tomar. Tive náusea, boca seca, não gostei ou não funcionou do jeito que eu gostaria para mim. Parei de tomar medicação, acabou o problema. Zero problema. Contras. Ela vai atuar no organismo todo. Então ela vai atuar na mão, vai atuar no pé, vai atuar na axila, etc. Isso tem a parte boa e a parte ruim. Porque qual que é a parte ruim? Os efeitos colaterais. Ela vai fazer boca seca, olho seco. Às vezes o paciente reclama muito que tem que tomar muita água porque a boca fica trincada, fica rachada, então tem que usar protetor labial. Mas isso, de novo, isso não é regra. Hiperidrose não tem regra. Isso varia de paciente para paciente. Tem paciente que toma a dose máxima de oxibutinina e tá tudo muito bem, obrigado, tá ótimo com o tratamento. E inclusive foi ela e o Botox que fizeram descer muito o índice de cirurgia. Porque o paciente fica bem, o paciente fica contente com aquele tratamento. Sim. É um tratamento super factível, fácil de fazer e que tem os seus prós e contras, assim como o Botox. E o principal contra, entre aspas, que os pacientes falam pra gente no consultório é o fato de que ela só age quando você toma. Então não é um tratamento definitivo. Você vai tomar a medicação? Ótimo, fiquei bem, não tenho mais hiperidrose. Se eu esqueci de tomar ou parei de tomar, eu vou suar. No dia mesmo você já pode começar a ter suor. Depois que você tenha o depósito, entre aspas, da medicação, 24, 48 horas você começa a suar de novo. Então Entendi. O pessoal não gosta dessa parte. Mas em relação ao tratamento em si, a gente tem pouca reclamação. Mas é uma medicação que eu posso tomar pela vida toda se eu não tiver muitos efeitos colaterais, se não for o que me incomodar. Então é bem prática, a medicação é uma opção bem prática. É prática, E tem custos menores. Custos menores, pouca contraindicação, que é hipertensão ocular ou hiperplasia prostática.
Então não tem tanta contraindicação e é super, super tranquilo, né? Uma comprimidinha lá por dia e ajuda bastante o paciente. Perfeito. Então agora vamos para dentro da cirurgia, né? Que é, imagino que veio antes, então, porque você falou que isso veio para melhorar a Sim. oxibutinina e o botox, e a cirurgia ela já vem de antes. Como é que é essa cirurgia? A cirurgia é uma videocirurgia, uma cirurgia torácica que aí... Que evoluiu também, que antes não tinha. Exato. Hoje a gente faz a cirurgia com videocirurgia, são 2 incisões de 5 milímetros. Nós fazemos uma na axila e a outra, nas mulheres nós fazemos inframamário para esconder a cicatriz, e nos homens nós fazemos infraareolar também para esconder, então os homens também não dá para se saber que operou, que é muito pequena a incisão. Perfeito. E nós vamos lá e a gente acha esse nervo simpático responsável pela sudorese e seccionamos a cadeia simpática, justamente para que aquela área, leia-se área da palma da mão e axila, fique literalmente desligada. Então a gente tira a inervação daquela área. Certo. A inervação simpática, lógico, não vai mexer com sensibilidade, motricidade, nada disso. É inervação simpática. A gente vai lá e denerva aquela área, tira lá o gângliozinho simpático. Você corta ele fora, você tira aquilo lá. Isso, a gente tira o gângliozinho, vai lá, Desconecta mesmo. desconecta, De fato. Tá bom. tira o gânglio responsável por aquela área. Tirando o gânglio responsável por aquela área, é muito satisfatório para nós, como cirurgiões, quando o paciente acorda da anestesia, a primeira coisa que o paciente faz é olhar para a mão e fazer assim. Tá sequinha. Tá sequinho. A primeira coisa. É muito legal, muito satisfatório pra gente. Porque o paciente, aquele paciente que chega lá com a mão pingando suor, eu não consigo pegar um papel, etc. Ele acorda, olha pro lado, olha, tá sequinha. Hoje é uma muito cirurgia legal. de baixo risco, né? É bem tranquila, Sim, habitualmente. é uma cirurgia. Mas ainda assim é uma cirurgia. Exato. Então a pessoa tá ali porque realmente já esgotou, não dá. Nós sempre conversamos muito bem com os pacientes, porque nós temos um leque muito grande de opções hoje. Então, até um pouco tempo atrás, quando nós não tínhamos esse leque tão grande, a cirurgia era uma, vamos dizer assim, ela era mais indicada porque nós não tínhamos as opções Era que a nós única temos. opção, basicamente, para ter um resultado bom. Exato. Hoje, como nós temos essas outras opções, nós costumamos oferecer para o paciente primeiro as opções menos invasivas. E aquele paciente que fala, olha, não gostei, não me dei bem, não é isso que eu quero operar. Aí nós explicamos a cirurgia, falamos, etc. Porque ela é super tranquila. Das cirurgias torácicas, ela é minimamente invasiva hoje, videocirurgia, etc. Só que é uma cirurgia, é uma anestesia geral, o paciente vai ter intubação, etc. É uma videotoracoscopia, você precisa olhar lá, fazer a incisão. É tranquilo, mas é uma cirurgia. Nível de complicação baixo, mas é cirurgia. Mas é cirurgia. E a gente costuma, o paciente interna no dia, operamos na parte da manhã, final do dia, ou no máximo no outro dia, quando o paciente pede, ele já está em casa. Então o índice de complicação é super baixo, baixíssimo. Dor pós-operatória, também quase nenhuma, porque incisões pequenas, as incisões são pequenas, o nível de invasibilidade é pequeno. Então nós ganhamos muito com isso. Mas é um tratamento que eu posso chamar de definitivo. Definitivo. Então dificilmente a pessoa operou, acordou com a mão seca, volta a ter essa mão úmida de novo. Não tem. Não vai ter. Não tem, porque a técnica anterior você até podia ter, que era ir lá e colocar um clipezinho de metal. Então achava lá o nervinho e colocava o clipezinho de metal. Hoje não mais. Hoje nós seccionamos aquela área e tiramos o gânglio. A gente isso não dá cauteriza prejuízo para a pessoa? Não. Tirar isso aí não traz nenhum outro prejuízo? Motor, sensibilidade, zero. Nada. Porque é exclusivamente o simpático. O sistema nervoso simpático. Então nós achamos lá, olhamos onde está a cadeia, demarca o território exato daquela área, faz a secção e cauteriza o gânglio.
Nem tão simpático assim pra quem tem peritose. Exato. Ah, piadinha aqui, foi ótimo. Mas aí eu vou entrar de novo naquilo que a gente está falando, nessa hiperidrose compensatória. Uhum. Porque eu já vi, né? Não sei se é da cirurgia anterior dessa também, a pessoa às vezes começa a ter sudorese na face. Sim. E Sim. às vezes a dor de cabeça é até maior da pessoa. Isso Sim. pode acontecer. Pode. A hiperidrose compensatória é uma realidade. Ponto. Mas é comum, não? Nós costumamos dizer o seguinte, não é comum. A hiperidrose compensatória clássica gira em torno de 1 a 3%. Ah, bem pouco. Mas qual é o problema? O problema é que quando acontece com aquele paciente, para aquele paciente vai ser 100%. E é muito chato, porque é exatamente o que você falou. O paciente ele tem aquela queda de qualidade de vida, aquela piora da qualidade de vida porque a mão está suando. A mão fica sequinha, maravilha, ótimo. Passa um tempo, algo complica ainda mais. Começa com sudorese no tórax, ou com sudorese entre as pernas, em qualquer lugar. A hiperidrose compensatória é uma forma que o nosso corpo tem de se vingar. Não é bem essa palavra, mas é de manter aquela mesma quantidade de suor, o mesmo estímulo. Então nós tiramos o estímulo daquela área. O que o nosso cérebro entende? Bom, se eu não consigo usar mais essa área, eu vou usar mais outras áreas. Certo. E aí é isso que vai acontecer, ele vai ter hiperidrose compensatória. O que nós sempre conversamos com os pacientes é que isso pode ser uma realidade, mas nós temos que distinguir muito bem o que é realmente uma hiperidrose compensatória clássica, que é a que realmente vai alterar a qualidade de vida do paciente, vai suar em outro lugar e vai alterar isso. E que é algo que é muito diferente do que tinha antes, né? Exato. Às vezes ele já tinha uma sudorese mais também, né? Exato. Do outro lado, que é a hiperidrose compensatória subjetiva. O que é isso? Todo mundo sua. Todo mundo sua. Só que para aquele paciente especificamente, Era o que só a mais exato, o que mais incomodava era a mão. Quando ele esquece da mão, quando aquela mão lá para ele tá bem, não tá tendo mais problema, opa, mas eu suo também nas costas. A gente conhece aquela mulherada, Então, o problema era o peito, operou o peito, tá linda, falou, mas não era o peito o problema. isso. Era o nariz, era o abdômen, e aí vai, né? É natural do ser humano. É natural, né? é natural. E a gente conversa bastante com os nossos pacientes para que a gente para que nós possamos deixar isso claro para ele. Porque pode acontecer. Mas isso não impede de você ir para outro tratamento e voltar lá para medicação, para o botox. De às vezes vai ter um nenhuma. resultado muito bom e... Sim, de maneira nenhuma. Uma coisa não impede a outra. Uma coisa, na verdade, uma completa a outra. Porque, por exemplo, um paciente que a queixa é a mão, o que está me incomodando é a mão, só que as minhas costas também incomodam, a primeira coisa que nós vamos pensar para esse paciente especificamente é tratamento medicamentoso, por exemplo, porque vai agir em tudo. Cirurgia, exato. Perfeito, vai agir em tudo. Então, por isso que a conversa que nós temos com os nossos pacientes é muito importante. Nós temos que conversar muito bem nesse sentido para que nós possamos chegar num ponto em comum de melhor tratamento para aquele paciente. Não é incomum alguns pacientes chegarem para nós no consultório e nós avaliamos, etc., fazemos anamnese, fazemos a classificação, vemos os scores e tal. Bom, então vamos tentar dessa forma? Ah, não, mas a minha amiga veio aqui na semana passada e foi diferente. Eu quero igual a dela. Então, depende muito. Cada paciente é uma classificação, cada paciente é uma realidade. E é isso que a gente precisa achar aí para. Mas a simpatectomia para mão ajuda também na axila já também? Resolve a axila também. Axila e mão. A simpatectomia é para axila e mão. E nos pés? Não tem. Porque tem estímulo simpático também. Tem estímulo simpático também. Nos pés dá também.
Dá, mas a cirurgia é um pouquinho mais complicada. E aí eu deixo para você que é cirurgião vascular. Isso, Não o é com acesso essa. é outro, já é abdominal, Exato. retroabdominal, né? Você já faz um Sim, acesso mais difícil. não é para nós, meros mortais cirurgiões torácicos, Isso são é para os ridículo, isso é ridículo. vasculares. Você mexe no tórax, onde está o centro de todo ser humano, é o Não, cérebro e o não, 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 tórax. não, não, não. Para com isso. E só que não me pergunte por quê, mesmo porque também ninguém vai saber te responder. Estão estudando isso desde 1900 e lá vai. O que acontece com o pé na simpatectomia torácica? Existem pacientes que com a simpatectomia torácica melhoram o pé. Por quê? Ninguém sabe. Mas só vai operar a torácica se te for na mão, né? Não adianta falar, Sim, vamos não, ver se não. funciona no Sim, pé. não, pelo amor de Deus, não. Só que o contrário também é verdadeiro. Existem pacientes que a queixa é mão e axila, mão, axila e pé. Operamos o tórax, resolve a mão e axila e o pé fica bom. O pé resolve. A teoria diz que é relacionado a estresse. Então, se você resolve a mão e a axila, o paciente fica mais tranquilo, tem menos estresse relacionado àquilo e o pé deixa de incomodar tanto. Interessante. Total teoria. Nada provado e nada cientificamente correto e ok. É uma teoria que diz que isso pode acontecer. Só que quem opera o tórax para resolver axila e mão e piora o pé, não é outra realidade. Então, Entendi. Agora eu vou sair um tico da hiperidrose e vamos para aquele paciente normal. Aquele paciente que é assintomático do ponto de vista da hiperidrose, não tem um diagnóstico da hiperidrose, da doença em si ou da condição que ele vive, mas é um paciente acima do peso, é um paciente que tem sudorese, ou uma mulher fala, olha, eu não quero ter muito suor nem nada. Esses tratamentos com a medicação, botox, também podem ser opções. sim, ajuda muito. Ajuda muito. E principalmente quando não é localizada, quando é alguma coisa, por exemplo, relacionado mais a as mulheres. Por exemplo, eu ponho o vestido e marca o vestido, marca o busto ou marca o abdômen quando eu estou com determinadas cores de vestido. Isso aí a medicação pode ajudar muito. Pode ajudar bastante. Então pode ser uma Porque, opção até para quem não tem esse sintoma clássico da doença, mas já tem uma sim, sudorese acima sim, do que incomoda. exato. A sudorese que incomoda, que não são esses sintomas clássicos de hiperidrose primária, podem sim ser muito bem-vindos com o uso de oxibutinina. E aí, de novo, nós temos que sentar e avaliar todas as opções com esse paciente. E uma coisa que nós não falamos, e principalmente quando é relacionado a esse tipo de hiperidrose, que não é a hiperidrose primária clássica, o IMC é muito importante. Ficar dentro do IMC normal. Ou seja, obesidade é um problema. Sim, porque a sudorese nada mais é do que uma forma do corpo trocar calor com o ambiente. Então ele precisa manter aí a temperatura média dele de 37, trocando calor com o ambiente pela sudorese, pelo suor. Joga o suor, evapora, perde calor, diminui a Exato. temperatura corpórea. Isso. E é exatamente isso que acontece. Quando você está acima do seu valor normal de IMC, em outras palavras, assim, de uma forma, uma analogia, o que o nosso hipotálamo entende? Ele tá com muita roupa. Tô 3 quilos acima do meu peso normal. Olha, ele tá com 3 quilos de roupa. Ele tá com blusa. Então eu tenho que trocar mais calor. Vai ter uma sudorese maior. Perfeito. Então, essa questão do IMC é muito importante, principalmente para esse tipo de sudorese. Então, mesmo que o paciente tenha hiperidrose, o fato dele perder peso já pode dar uma melhorada, pelo menos, nessa sintomatologia. Com certeza absoluta. Muito, muito. Tanto que uma das contraindicações para a cirurgia de hiperidrose é o sobrepeso. O sobrepeso, a obesidade. Por quê? Porque além de nós tratarmos o local e falar para o nosso corpo assim, olha, aqui a gente vai desligar.
está desligando essa área aqui. Além de nós fazermos isso com a cirurgia, o que ele vai entender? Nossa, eu já estou sobrecarregado e vão desligar ainda aquela parte? Então eu vou suar mais. Então é mais comum hiperidrose compensatória em pacientes com sobrepeso e obesidade. Faz sentido. É o corpo lutando por você aí, você tem que ajudar ele também. Exato, é isso aí. Maravilha. Doença chata, né? Doença bem, incomoda bastante aí. A gente fala doença, mas você falou também que pode ser uma condição até quase que natural da pessoa normal, né? Mas um problemaço aí pro cotidiano. E deixa um recado para essa galera então aí. Fala lá de frente para a câmera aí, Rodrigão, pra galera relaxar e ficar tranquilo e não se preocupar tanto assim, que dá para se cuidar, pô. Sim, sim. Bom, antes de mais nada, muito obrigado de novo. Teoricamente, assim, a minha missão aqui foi tentar conversar a respeito de uma forma leve e principalmente deixar claro que a hiperidrose, assim como o Dr. Rafael falou, é uma doença chata, é uma condição chata, só que por outro lado, nós temos várias formas de tratamento e todo mundo tem condição de tratar de alguma forma e melhorar essa condição, melhorar principalmente a qualidade de vida. O que você precisar, eu estou à sua disposição. O que vocês precisarem também, fico à disposição de todo mundo. E muito obrigado. E como é que a gente chega em você? Tem rede social? Tem alguma coisa aí, Rodrigão? Rede social, vou deixar com você meu Instagram e consultório. Mas já fala aí pra galera já ouvir aí no finalzinho. R Sabion. R Sabion. R Sabion. Rodrigo Sabion. R Sabion. @R Sabion. Vai ter muita coisa de mergulho lá, Rodrigão? Pouco, preciso mais. Esse cara é mergulhador, tá, gente? Você, por favor, isso aí não sai molhado da hiperidrose, sai molhado do mar. Estou precisando de mais mergulhos. Maravilha. Mas fico à disposição. Cara, obrigado demais. Obrigado você. É um tema, né, que é muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, ainda mais no país, como ele falou, tropical como o nosso. Então se cuide, se inscreve, curte, comenta, reclama, faz o que você quiser aí, mas nos acompanhe, que a gente está crescendo para trazer para você cada vez mais informações. Beijo grande, mais uma vez, na saúde e na doença.